Bom dia, pessoal! Hoje nós iremos falar no meu canal sobre coesão referencial ou remissiva. Ela pode ter esses dois nomes. De início, eu quero dizer para vocês que dentro desse conteúdo, eu já vou explicar sobre redação. Para o texto, aliás, para o vídeo, não ficar tão extenso, eu vou tentar resumir, porque se eu for falar tudo sobre redação, se eu for englobar tudo sobre redação, nós não vamos sair daqui tão cedo, certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou explicar, o mais breve possível, eu vou tentar ser, para que vocês entendam. Só que, ao longo dos semestres, ao longo das aulas, eu vou explicar um pouquinho sobre cada parte da redação, mas englobando de um modo geral. Porque desse capítulo, coesão referencial ou remissiva em diante, vocês vão ver as partes da redação, como compõe, para que serve. Então, de antemão, eu coloquei como se fosse um grande resumo, tá bom? Vamos lá. De início, eu quero explicar para vocês a questão de o que é coesão. Eu não vou direto ao ponto do que seja essa coesão referencial ou remissiva, porque senão vai ficar um pouco estranho para vocês. Então, o que vai acontecer? Eu vou explicar primeiro o que é coesão textual, para depois a gente chegar na coesão referencial ou remissiva, tá bom? Essa imagem eu coloquei porque a coesão ela é como se fosse uma montagem. Elas são informações que vão se unir uma à outra para que o texto ganhe forma, para que o texto ganhe sentido. Então, essa é o conceito, a utilidade da coesão. É como se ele fosse juntar para que o texto ganhasse sentido. Juntar o que, professora? Juntar as informações. Ele deve ficar esse texto de uma maneira harmoniosa para que, quando eu for perpassar ele para as outras pessoas, elas possam entender o que eu escrevi. Eu não posso pegar palavras soltas e colocar no meu texto, jamais. Porque se eu fizer isso, o meu texto vai ficar sem sentido. Então, é para isso que serve a coesão, para ela dar sentido a meu texto, para que a minha mensagem possa fluir de uma maneira correta. É como se eu fosse escrever combinando. Eu vou combinar a primeira linha com a segunda, para que fique uma leitura natural, uma leitura que possa fluir, certo? Vamos lá. Aí vem coesão e coerência. Falei para vocês que a coesão e a coerência, eles são conectivos, e esses conectivos, eles vão andar juntos. Então, são mecanismos fundamentais na construção do texto. Quando eu vou escrever, quando eu vou construir o meu texto, eu vou precisar da coesão, assim também como eu vou também precisar da coerência. Então, para que um texto ele fique eficaz, ele tenha uma boa transmissão da mensagem, para que ele faça sentido ao leitor, eu vou precisar dessas duas palavrinhas mágicas. Vamos supor, eu quero escrever uma redação sobre racismo. Obviamente que eu vou ter que utilizar informações precisas, informações certas, palavras corretas, palavras que se liguem uma à outra. Porque se eu não fizer isso, o meu texto não vai ficar legal. É como se as palavras e as frases fossem ficarem soltas. Então, eu tenho que combinar essas palavras. Tem que haver uma ligação. É como se fosse um encaixamento. É um elo, é como se ela tivesse uma ligada à outra. É por isso que ele diz que a coesão, eu estou falando da coesão textual. Eu ainda não cheguei na coesão referencial, certo? Estou falando
da coesão textual para que logo em seguida a gente possa chegar na coesão referencial. E essa coesão textual, ela é como se fosse um resultado da disposição e da correta utilização das palavras. Como eu mencionei para vocês, eu tenho que colocar essas palavrinhas que eu vou utilizar. Não é qualquer palavra. Eu não posso falar do tema racismo e colocar, encaixar qualquer tipo de palavra na minha redação. Porque quem lê vai achar super sem sentido. Super sem sentido. E como eu falei para vocês, tem que haver uma ligação entre frase, entre período, entre parágrafo, certo? Os parágrafos, vamos supor, se for 4 parágrafos. O primeiro parágrafo tem que estar de acordo com o segundo tem que estar de acordo com o terceiro tem que estar de acordo com os outros. Eu não posso falar no primeiro parágrafo de um tema, no outro eu vou falar de outro. Não, eles têm que estar em harmonia, eles têm que estar em organização, eles têm que estar conectados. E é como eu já mencionei, as ideias têm que estar amarradas. Essa coesão, ela pode ser compreendida, essas palavras podem ser compreendidas como advérbios, como pronomes, como sinônimos. Eu digo sempre para vocês em sala de aula, quando vocês me mostram a redação, porque muitas pessoas gostam de repetir as palavras, e eu sempre digo, a repetição de palavra, ela deixa o texto pobre. O ideal é que você substitua esses conectivos, o emprego desses conectivos, por outros sinônimos. Sabe por quê? Porque o sinônimo, eles são palavras diferentes, mas eles têm o mesmo significado. E vai deixar o teu texto mais rico, porque são palavras com o mesmo significado, mas escritas de maneira diferente. Porque já pensou, você vai escrever um parágrafo de uma redação e nesse parágrafo você vai repetir a palavra não sei quantas vezes. Não vai ficar legal. O texto vai ficar pobre. Então, o ideal é que você possa substituir por sinônimos, certo? Vamos lá, olha aqui, ó, esse exemplo aqui, coesão textual. Coesão trata-se de uma maneira de recuperar em uma sentença B um termo presente em uma sentença A. Exemplo, olha aqui o exemplo que eu falei para vocês. Ó. Pegue 3 cerejas, coloque-as sobre a mesa. Ele poderia muito bem ter colocado. Pegue 3 cerejas, coloque as cerejas sobre a mesa. Só que se ele for repetir o nome cereja, o texto vai ficar pobre e vai ficar estranho, duas palavras na mesma frase. Pegue 3 cerejas, coloque as cerejas em cima da mesa. Não. O que foi que ele fez? Esse coloque-as, esse AS, está substituindo quem? Está no lugar de cereja. Então, para mim não repetir o nome cereja, eu coloquei o AS. Então, ficou, pegue 3 cerejas, coloque-as. Quem eu vou colocar sobre a mesa? As 3 cerejas. Você pode perceber que ficou uma frase, uma oração mais rica, sem a repetição desse conectivo, sem a repetição dessa palavrinha, desse substantivo. Olha aqui. Coesão, agora sim, agora chegamos em coesão referencial ou remissiva. Referencial quer dizer o quê? Referência. Olha aqui o conceito. É o vínculo que existe entre palavras, orações e as diferentes partículas do texto por meio de um referente. Nesse tipo de coesão, os termos conectivos ou coesivos anunciam ou retomam as frases. É o que eu acabei de explicar para vocês. Para não repetir, eu vou substituir por outro termo. Olha o que ele diz aqui, ó. Retomam a frase. Vai retomar o que a frase anterior já disse. Ó, retomam as frases, sequências e palavras que indicam conceitos e fatos. Vamos para um exemplo para ficar mais fácil. Olha aqui, ó.
Sara saiu essa manhã de casa. Ela foi trabalhar na loja e mais tarde foi ao curso de dança. Prestem atenção. A frase poderia ser: Sara saiu essa manhã de casa. Sara foi trabalhar na loja e mais tarde foi ao curso de dança. Para a frase ficar mais rica e não repetitiva, o que foi que ele fez? Ele substituiu ela, em vez de Sara, ele colocou ela. Então, esse ela aí está no lugar de Sara. Para ele não repetir Sara duas vezes, ele colocou ela. Sara saiu essa manhã de casa. Ela foi trabalhar na loja e mais tarde foi ao curso de dança. Então, esse ela aí encaixou perfeitamente para ele não ter que repetir novamente o nome Sara. Ou poderia ser por outros substantivos. Professores, se tiver mais se tivesse Sara, outro substantivo, você poderia substituir também. Porque se você ficar repetindo o tempo todo, vai ficar estranho aquele parágrafo, porque um parágrafo já não é tão grande, né? Então vai ficar aquele parágrafo que não é tão grande com muitas palavras repetidas. E eu repito para vocês mais uma vez, isso deixa o texto pobre. Olha aqui. Isso pode ocorrer por causa de dois nomezinhos. Essa anáfora e essa catáfora, elas estão dentro da coesão referencial, certo? Eu não vou cobrar muito isso aqui de vocês, eu coloquei mais para anexar, certo? Que ao longo do semestre nós estaremos estudando. E essas palavrinhas, essa anáfora e essa catáfora, elas estão dentro da coesão referencial, certo? Vamos estudar no primeiro momento, por exemplo, a anáfora. A anáfora também, ela retoma uma palavrinha para você não precisar repetir. Ó, a anáfora é um recurso coesivo que retoma algo que já foi dito no texto. E ela acontece por meio de pronome, numerais e advérbio. Tem essa especificação aí, ó, pronome, numeral e advérbio. Por exemplo, a Aline não saiu ontem, pois ela estava com febre. Vamos identificar aqui. Eu peguei o Aline e substituí por ela, juntamente para não ficar repetitivo. Esse ela aí, ele é pronome. E a anáfora, eu posso trocar essa palavrinha por um desses três. Pronome, numeral ou advérbio. Então, quando eu colocar uma oração que eu falar em anáfora, automaticamente vocês já vão ligar que esse nome pode ser substituído por um pronome, por um numeral ou por um advérbio. Se fosse, por exemplo, João não saiu ontem, pois ele estava com febre. Eu peguei João e substituí por ele. João também é um pronome, certo? Assim como ela. A catáfora, diferente da anáfora, antecipa o referente, ou seja, o referente textual surge após o elemento coesivo. Geralmente, ela é empregada por meio de pronomes demonstrativos e indefinidos. Exemplo, o aluno disse isto. Isto é um pronome demonstrativo. Vale a pena estudar para saber e crescer profissionalmente. Então, esse isto aí, o que ele diz? Geralmente, ela é empregada por meio de pronome demonstrativo indefinido. A catáfora, diferente da anáfora, antecipa um referente. Então, o que ele diz? Ele botou, o aluno disse isto. Esse isto aí, ele já está antecipando o que ele vai dizer. E uma dica para vocês, básica. Quando vocês virem esses dois pontinhos aí, vocês já vão saber